acautelai-vos dos falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são como lobos, são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Quando eu li isso, a minha cabeça confundiu mais ainda. Porque o versículo de cima diz para não julgar e o versículo de baixo está falando para julgar. Porque ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Você tem que saber quando é um falso profeta e você tem que ter cuidado com esse cara. Você tem que ficar longe dele. Jesus estava alertando aquele povo que pessoas viriam até eles e alguns pareceriam parte do rebanho e outros pareceriam profetas. E como eles descobririam os falsos profetas? Pelos frutos. Aí diz assim, eu vou voltar lá. Pelos frutos os conhecereis, colhem-se, porventura, uvas de espinhos, espinheiros de figos, dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Aí Jesus está ensinando esse povo que através dos frutos das pessoas, nós poderíamos identificar se ele é um falso profeta ou um profeta verdadeiro. Porque sempre é acompanhado de frutos. Você não pode julgar o fruto pelo fruto. Você tem que julgar o fruto pela árvore. A árvore que dá o fruto. Mas isso não é uma forma de julgamento? Ainda é uma forma de julgamento. E vai piorando. Lá em Apocalipse 2, aqui está Revelation, livro de revelação. Apocalipse 2:2, pode abrir lá, por favor. Em Apocalipse 2:2, é uma carta à igreja de Éfeso, que diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Como que eles chegaram nesse nível de conhecimento? Analisando os frutos. Aí teve uma segunda carta, lá no mesmo livro de no Apocalipse 2:20. Eu estou confundindo porque eu estou lendo Revelação aqui. 2:20 diz assim, tenho, porém... é uma carta a Tiatira, outra igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. E aí? Jesus está dizendo que alguns julgaram e outros não julgaram, e os que não julgaram deixaram coisas erradas acontecer e eles seriam punidos pelo que isso aconteceu. E ele também, o apóstolo Paulo também deixa muito claro, lá em 1 Coríntios 5:9, a importância de você ter esse julgamento na sua mente. Eu sei que está embolando a cabeça um pouco, mas eu já vou chegar lá. É só para embasar o que eu vou explicar. 1 Coríntios 5:9, a gente vai ler do 9 ao 13. O propósito disso aqui é a Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando. Esse próximo versículo é pesado, então continua sendo Bíblia. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal nem ainda comais. Pois com o que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julguei vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. Como que você define que uma pessoa é malfeitora sem que você tenha que ter um julgamento dentro de você, desde que você tenha que entender alguma coisa? O Paulo ele mostra a grande importância desse nível de julgamento que nós devemos ter. E o que deve ser feito com tal pessoa, imoral, perversa.
Quando Paulo fala que o homem espiritual julga todas as coisas, eu creio que isso também está incluído. Porque o homem espiritual julga todas as coisas. Mas, de novo, a Bíblia ainda fala sobre não julgar. E quem está falando sobre não julgar é Jesus. E aqui quem está falando para julgar é Paulo. Se fosse para escolher entre um e outro, eu ficava com Jesus, né? Mas é que são níveis diferentes de julgar. E eu vou ler isso aqui tudo, porque tem palavras em grego aqui. A palavra grega, traduzida do texto de Mateus 7:1 como julgueis, é a palavra kirinet, que tem seu significado no sentido de exercer juízo. Ou seja, sentenciar, dar condenação, exercer justiça. E essa palavra tem um sentido de julgamento diferente do texto de 1 Coríntios. É que a maneira como foi traduzida dá a entender que o julgar é igual, mas é um julgar diferente. A palavra de Coríntios traduzida como julgar é a palavra grega anakinei. E pode ser traduzida como julgar no sentido de examinar, analisar e verificar. Então, de fato, são julgares diferentes, né? A maneira como foi traduzida, que pelo menos me levou a entender algo que eu não devia ter entendido, porque a palavra do Senhor nos contradiz. Então, de fato, irmãos, nós não podemos julgar ninguém no sentido de exercer juízo sobre a pessoa. Mas como nós temos a mente de Cristo, nós precisamos entender e separar o que é profano do impuro, do correto, a verdade do engano, e julgar todas essas coisas. Por isso, irmãos, que falamos tanto sobre intimidade com o Espírito Santo, pois Ele é quem traz a revelação para a luz através da sua razão e conhecimento bíblico. Por que eu falo sobre isso, irmãos? Por que eu trouxe esse pequeno texto, essa pequena explicação hoje? Porque muitas vezes, irmãos, eu vi pastores pregando coisas que não faziam muito sentido. E no momento onde as coisas estão fluindo tanto via YouTube, via qualquer outra coisa, existem muitos homens que estão pregando coisas muito estranhas. E cabe a nós, irmãos, julgar isso dentro de nossos corações. Lembra quando Maria estava grávida e o pessoal chegou lá falando para ela: ai, Jesus, o Filho de Deus, que coisa mais linda, e Maria ficava quietinha? E a Bíblia nos ensina que ela estava julgando aquilo tudo, ela estava absorvendo aquilo tudo dentro do coração dela, para não tomar nenhuma atitude. É disso que eu estou falando. Vocês têm que desconfiar, irmãos, de qualquer um, inclusive de mim. Tudo que eu estou falando aqui, eu passei os livros da Bíblia, e vocês devem, de fato, chegar em casa e depois olhar isso lá. E, de fato, bater se faz sentido o que está acontecendo. Então, nós devemos colocar à prova, como o apóstolo Oswaldo falava, colocar à prova tudo que nós ouvimos. Não é porque eu estou falando aqui na frente, irmãos, que vai ser verdade. Eu posso estar enganado. E o papel de vocês ou de nós é chegar em casa e ruminar essa palavra. E estudar essa palavra, e entender essa palavra. Eu precisava trazer esse pequeno nível de entendimento para nós, porque para mim fez diferença. Eu teria uma continuação para fazer que levaria um bom tempo, então vai ficar para a próxima pregação. Mas era esse nível de entendimento que eu queria trazer para vocês hoje. Que nós sim temos a obrigação de julgar esse tipo de situação. Nós sim temos a obrigação de julgar em nossos corações o que nós ouvimos. E a palavra do Senhor diz que nós temos que julgar tudo em nossos corações e reter o que é bom. Porque não adianta a gente simplesmente ouvir as pessoas. Irmãos, vocês lembram lá do Egito? Quando eles foram para o deserto? Quando Moisés foi receber os 10 mandamentos? Quando Moisés foi ficar durante 40 dias e 40 noites lá com Jesus, com Deus no monte, para poder receber as tábuas das leis? O que aconteceu? Eles não aguentaram o fato de Moisés não estar lá. Eles não aguentaram, eles ficaram desesperados, foram até Arão e falaram: Arão, o cara foi 40 dias e 40 noites, não voltou até agora. Ele não vai voltar mais. Porque Moisés tinha dito que se eles tivessem qualquer dúvida, eles deveriam procurar Arão. Então eles estavam obedecendo Moisés. Então 40 dias e 40 noites passaram e ele não tinha voltado. O que eles foram falar com Arão? O que ele fez? Pegou o ouro de todo mundo, fez um bezerro. Só que eu tenho uma interpretação diferente disso, irmãos. Porque ele fala assim lá em Êxodo. Que ele ia fazer e falou: olha, está aqui o teu Deus que te tirou do Egito.
Está aqui os seus deuses que te tiraram do Egito. Ele fala dessa maneira. Aí essa aí foi uma outra coisa que, enfim, é a minha interpretação, e eu sugiro que vocês leiam lá em Êxodo também para ter a própria interpretação. Porque assim, esse povo, irmãos, eles foram tocados por Deus desde o início. Eles foram protegidos por Deus desde o início. Eles foram protegidos por uma nuvem e eles foram protegidos por uma corrente de fogo que protegia a noite, a nuvem durante o dia. Então, irmãos, não é possível que pessoas que viram tudo o que eles viram, depois de 40 dias, fossem simplesmente desistir de Deus e sair fora e adorando outros deuses. Eu tenho uma interpretação bem diferente sobre isso, sobre esse bezerro que eles fizeram. Tanto que a palavra do Senhor diz que ele fez um bezerro e falou, está aqui os seus deuses que te tiraram do Egito, vão lá fazer não sei o quê, porque amanhã é a festa do Senhor. A tradução de Senhor, nesse capítulo, é Yeshua. Então ele não estava se referindo a um Deus qualquer, ele estava se referindo ao Deus. Então eu não acredito, irmãos, que aqueles irmãos estavam adorando ídolos. Eu acredito que eles estavam querendo adorar Deus naquele treco, naquele bicho. E por que disso? Por que eles chegaram nesse nível? Porque eles não conheciam a Deus. Eles conheciam Moisés, que conhecia Deus. Eles conheciam o pastor, que conhecia Deus, mas eles sozinhos não iam buscar, porque eles tinham medo de Deus. E esse, irmãos, foi o grande problema, e é isso que tem nos acometido nos dias de hoje. Nós temos essa ideia de que o pastor é onipotente, a gente tem que buscar nele tudo e não precisa buscar a Deus. A gente tem essa ideia maluca de que eu tenho que pedir oração para o pastor, ou para a pastora, ou para quem quer que seja. Irmão, sim, você pode pedir oração, não tem problema nenhum, mas você tem que fazer a sua parte, para que você não coloque um bezerro de ouro no seu pastor. A gente tem que entender o negócio, a gente tem que entender isso de uma vez por todas. Você pode sim pedir conselhos, pedir ajuda, porque ele foi colocado para isso. Só que quando chega num ponto onde a gente vai só no pastor e nunca vai em Deus, vai chegar um ponto onde a gente não vai saber quem é Deus e vai criar um bezerro de ouro para nós. Por que eu fiz essa introdução sobre o julgamento? Porque eu quero que vocês peguem essas palavras e vão estudar. Eu quero que vocês olhem os textos de Êxodo a fundo. Que eu fiquei uma semana estudando sobre isso, para chegar na conclusão que eu acabei chegando. Só que isso tem que passar pelo crivo de vocês. Vocês têm que estudar e ter a sua própria visão sobre aquilo que aconteceu. Eu sei que quando eles fizeram isso, eu imagino que eles estavam tentando buscar a imagem de Deus num bezerro, porque eles não conheciam Deus. Eles conheciam o que Deus fez, eles viam as maravilhas, eles viam os milagres, mas eles não conheciam Deus, porque eles tinham medo de Deus. Porque quando Deus chegava, ele chegava imponente, ele colocava fumaça em volta da montanha e dizia, quem encostar nessa montanha morre. Ele chegava imponente para mostrar quem ele era, só que as pessoas não queriam conhecer ele. As pessoas queriam o que ele tinha de bom. As pessoas reclamavam que não tinha comida, reclamavam aquilo outro. E quando Moisés desceu, deu o que deu, né? Ele quebrou as tábuas, teve que voltar, fazer de volta, mandou matar um monte de gente. Então, irmãos, a gente precisa entender que o véu foi rasgado. A gente precisa entender que nós temos livre acesso ao nosso Pai. E o nosso Deus não é esse maluco carrasco que todo mundo fica vendendo. Eu já ouvi músicas, é uma música muito boa, acho que é Herege o nome, não é? Do Mauro Henrique. Escutem, é uma maravilha, é uma bênção aquela música. É algo totalmente diferente. Porque as pessoas pregam e não vivem o que pregam. As pessoas estão criando um Deus maligno. Só que também tem gente que está criando um Deus muito bonzinho. A gente está criando o nosso próprio Deus, a gente não está falando do Deus da Bíblia. Não existe o meu Deus e o teu Deus, irmão. É o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra. Não adianta eu pregar que Deus é esse Deus bonzinho que passa a mão na cabeça de todo mundo. Oh, pessoal, graça, 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 graça. Esquece tudo. Ele perdoa tudo que você fez. E continua pecando, e continua errando, e continua fazendo coisa errada. Não, irmãos, não é assim que funciona. Não desperdice a graça do Senhor. Não desperdice as gotas de sangue que Jesus derramou por nós. A gente precisa entender que o véu foi rasgado e o caminho é direto com Ele. A gente pode sim pedir instrução, a gente pode sim pedir ajuda, mas nós não podemos ser como aquele povo no Egito, que não conhecia Deus, conhecia Moisés que conhecia Deus. E vários foram mortos naquele dia. Eu não lembro a quantidade, mas foi um montão. Mandou os pastores ele catar a espada e desceu o sarrafo em todo mundo. E ele também se lascou depois, né?
teve que subir e escrever as tábuas na mão. A primeira vez foi Deus que escreveu as tábuas para ele. Então, irmãos, se quiserem colocar em pé, a gente já está terminando. A ideia hoje é trazer um entendimento para vocês. E não é ter esse espírito de Adão e Eva que nós muitas vezes temos. Porque o que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Como que foi? Eles ouviram a serpente, eles comeram do fruto, eles pecaram. E quando Deus chegou para conversar com eles, o que eles fizeram? Se esconderam. Por que eles se esconderam? Vocês lembram que está lá em acho que Gênesis 3? Eles se esconderam porque eles estavam nus. Irmão, pelo amor de Deus, ele tinha pecado contra Deus. Ele não se escondeu porque ele se arrependeu, ele se escondeu porque ele estava envergonhado. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós, cristãos, não fazemos isso? Irmãos, imagine se eles tivessem pedido perdão para Deus do que tivesse feito. Talvez tudo fosse diferente. Talvez tudo fosse diferente. O problema é que nós erramos, nós não admitimos o erro, porque é muito mais simples falar que eu estou nu do que admitir para o Senhor dos céus e da terra que errou. Nós temos escondido os nossos pecados em outras coisas. Eu traí a minha esposa porque ela não me procura mais. Eu preciso usar drogas porque eu fico muito nervoso quando eu não uso. Eu preciso comer porque me acalma. Eu preciso andar rápido com a minha moto porque isso me desestressa. Irmãos, chega de mentira, chega da gente ficar colocando mentira dentro de nós mesmos. Chega da gente ficar tentando negociar com Deus essas coisas. Isso é um espírito de Adão e Eva. Quando Deus chegou para Eva, por que você fez isso? Não, a culpa não foi minha, foi a serpente. O Senhor colocou a serpente ali e ela me enganou. Chega para Adão, Adão, por que você fez isso? A mulher que tu me deste fez isso comigo. Ninguém admite que está errado. Nem Adão e nem Eva, eles não admitiram que estavam errados. Eles não pediram perdão, eles não ajoelharam. Irmãos, eles andavam com Deus. Eles tinham intimidade com o Criador. O Senhor formou todas as coisas na frente deles. Os animaizinhos, vai dar nome para os bichos. Adão e Eva estavam no paraíso, eles tinham de tudo. E eles tinham contato com o Criador o tempo inteiro. E Deus, se vocês lerem lá em Gênesis, Ele mostra o quão carinhoso Deus era. Adão, vem cá. Olha, fiz uma esposa para você porque eu vi que você estava meio sozinho. Irmãos, bastava admitir o erro, pedir perdão e talvez tudo fosse diferente. Só que é muito mais fácil a gente botar a culpa nas coisas do que admitir que eu sou um homem para errar, que eu sou mulher para errar. É muito mais difícil fazer isso. Então, irmãos, eu quero propor para nós ou para vocês que a vida seja diferente. Que a gente pare de botar a culpa nas coisas, que a gente pare de botar a culpa em coisas pequenas. Que nós possamos admitir que nós somos errados. Que nós possamos admitir que nós estamos pecando. Que a gente tenha coragem de chegar na presença de Jesus e falar: Pai, eu adulterei porque eu fui fraco. Eu adulterei porque eu sou um fraco. Eu vejo pornografia porque eu sou um fraco. Eu uso drogas porque eu sou um fraco. E eu sei que o Senhor pode me tirar dessa. Eu sei que o Senhor pode me levantar. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu admito que eu sou um fraco, um pobre, um pó, um nu. Eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Aí o Senhor consegue trabalhar. Porque você gerou a verdade. Porque você contou para Ele o que de fato estava acontecendo. Aí o Espírito da verdade entra na sua vida e te domina. Porque a verdade traz liberdade. Então, a partir do momento que nós entendermos e compreendermos e exercermos isso, o Senhor tem liberdade em nossas vidas. Porque em Gálatas diz que Ele não dá responsabilidade de um rei para uma criança, porque a criança vai estragar tudo que ele tiver. Então, a partir do momento que nós compreendermos, que nós estudarmos a palavra, que nós aprendermos a julgar o certo e o errado, nós seremos diferentes de crianças, seremos adultos e poderemos receber, comer e aprender mais com o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós te louvamos, te glorificamos porque és santo. Senhor, incomoda nos nossos corações. Nós precisamos sair dessa loucura, Pai. Nós precisamos parar de mentir para nós mesmos, ó Senhor.
Nós precisamos parar com essa falsidade, ó Pai. O Senhor não nos trouxe nessa terra para isso, ó Pai querido. O Senhor não nos trouxe aqui para isso. Quando o Senhor morreu naquela cruz, Pai, o Senhor derramou cada gota do seu sangue por nós. E o Senhor veio à terra como homem para mostrar que é possível. O Senhor veio aqui como homem e mostrou a nós o que nós deveríamos fazer. E o Senhor instruiu outros para que continuassem nos ensinando. E quando o Senhor falou aos seus apóstolos que o Senhor deveria morrer, porque somente quando o Senhor morresse o Espírito da verdade viria, é para que Ele nos ajudasse, para que Ele nos convencesse. Nós queremos, ó Pai, ser cheios do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor domine a minha vida, ó Pai. Eu quero que o Senhor me possua, Espírito Santo. Eu acredito na Sua palavra. Eu acredito no que o Senhor é para nós, ó Pai. Eu acredito que o cristianismo, que a Sua palavra traz confronto. E nós devemos ser confrontados, ó Pai, para que gere crescimento e entendimento. A Sua palavra fala que quando um sábio recebe uma instrução, ele recebe isso com sabedoria e com amor. Mas quando um tolo recebe uma instrução, ele só reclama. Minhas palavras. E nós te louvamos, Jesus, por isso. Te glorificamos porque nós queremos ser sábios. A Sua palavra diz que o Senhor dá sabedoria a quem pede. Basta nos pedirmos sabedoria e o Senhor nos entrega, ó Pai querido. Te louvamos, Senhor Jesus. Espírito Santo nos incomoda os nossos corações, para que a gente cresça, amadureça e Te adore de uma maneira racional. Em nome de Jesus. Amém. A situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e os produtos da oliveira minta, Aleluia. todavia Santo é o Seu nome, Jesus. todavia me alegrarei. Irmão, você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, pode vir trazendo à frente. Enquanto a gente vai adorando, a gente vai entregando. Em nome de Jesus. A pastora vai espirrar o olhinho. E conforme você for vindo, a gente continua adorando e vamos embora. Em nome de Jesus. E não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da videira,
ao Senhor, ó Pai. Santo é o Senhor, Jesus. Nós não precisamos de mais nada que não seja a sua presença, ó Cordeiro Santo de Deus. Coloque em nossos corações isso, ó Pai. Que o Senhor tem que ser o nosso foco. O Senhor precisa ser o nosso foco, ó Pai. Que tudo que nós fazemos deveríamos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Quando nós entendermos isso, Pai, nossas vidas vão mudar. Quando nós entendermos isso, os nossos empregos vão mudar. A nossa vida sentimental vai mudar, a nossa vida emocional vai mudar. Porque nós estaremos dentro da palavra. E uma vez que nós estamos dentro da palavra, nada pode vir contra nós, ó Pai. Porque o Senhor está conosco. Porque a sua palavra